Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Mensagem presente no livro O Pão Nosso, editora FEB, capítulo 152. Mensagem intitulada De que modo? O versículo: Que preferis? Que eu vos visite com vara ou com amor e em espírito de mansidão? Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas por intermédio da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados, dedicados, altruístas do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento de mil modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo, a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual no lugar que lhe compete. Já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surge o momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre, sem intermediários, exclamando de igual modo: Que quereis? Terei ter convosco, com vara ou com amor e espírito de mansidão? Emmanuel busca o possível para a nossa capacidade, dilatar a nossa capacidade de percepção a respeito desse versículo, que, lendo ao pé da letra, do ponto de vista simplesmente material, soa realmente como um tom até mesmo contrário, quase que cruel, ao processo de evolução. E, acima de tudo, ao processo do amor de Deus para com todos nós. Então, quando o título da página fica De que modo queremos realmente que o Cristo nos auxilie para avançar? Por medo
como outrora, quando nos foi apresentado inicialmente, Deus nos foi apresentado apenas no aspecto da justiça, no que tange ao equilíbrio. E como podemos alavancar o equilíbrio em nós mesmos? Somente pela dor? Somente pelos vales das incompreensões que nós causamos em nós mesmos? Ou através do entendimento, da luta, do trabalho, do esforço próprio em construir um destino diferente? Basicamente, Jesus está nos convidando. Você quer apenas viver na marcha lenta que o progresso do planeta te obriga a avançar? Ou você quer realmente avançar? Que preferes? O que você tem preferência para evoluir? Como você quer evoluir? Então, é difícil, é sutil essa página e complexa até mesmo de a gente abstrair e perceber o quão complexo ele está trazendo o convite a todos nós. Como queremos realmente evoluir do ponto de vista de amor e sabedoria? De que modo? De que modo pretendemos exercer esse processo de evolução? Nós já sabemos que uma das leis naturais de Deus é a lei de progresso. A lei de progresso não tem como ser freada. Existe uma relação mínima que se estabelece em todos os orbes e todos devem estar minimamente preocupados e interessados nesse processo. Não existe avançar e evoluir somente na marcha lenta, no limite inferior. As leis das civilizações, das repúblicas, por mais distorcidas e precárias que ainda sejam, elas possuem um profundo código moral que apresenta inicialmente na Terra, especialmente para os corações que ainda não conseguiram se desprender de certos vícios e de certas deficiências. Então, se alguém gosta de cometer assassínios, não está mais apto a conviver na Terra facilmente. As próprias leis humanas não as permite, não as tolera mais como tolerava no passado. Mas todos nós conhecemos aquele código dos 10 mandamentos, o decálogo. E como queremos viver essas regras de equilíbrio que nos foi apresentada há tanto tempo? Então, precisamos ainda viver praticando o erro, desencarnando, pegando consciência desse erro, solicitando dores e sofrimentos por ter imposto a um dos nossos irmãos, a uma parte da criação do Pai, um sofrimento. Se nós impomos uma parte da criação do Pai ao sofrimento, estamos, de certa forma, tentando desconstruir, ou lutando, ou odiando a criação do Pai. Ora, se estamos odiando a criação do Pai, como podemos amar a Deus e aborrecer ou odiar a sua criação? Então, quando nos foi apresentado os 10 mandamentos há tanto tempo atrás, nós percebemos que de lá para cá, por vezes, nem os 10 mandamentos nós queremos atender, nem os 10 mandamentos nós queremos viver. Só que essa marcha do progresso que se inaugura na Terra há tantos milênios não está tolerando mais certos comportamentos. E como vamos querer realmente evoluir? Somente pela dor, vivenciando o drama da consciência culpada e buscando correções? Correções obrigatórias, que não passam por nossas escolhas. Então, pedimos para vir com doenças, para vir cegos, para vir paralíticos, para vir sem alguma funcionalidade, para extirpar, apagar da nossa consciência aquela culpa por estar em desacordo com as leis divinas. Então, como vamos querer realmente avançar? Como vamos querer realmente progredir?
Vamos decidir progredir somente nos arrependendo e buscando corrigir os erros, ou realmente implantando realmente em nossos corações o legítimo bem que tantos missionários trouxeram à Terra, trouxeram novos pensamentos e novas formas de viver e interagir com o mundo. Então a página deixa claro, a nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Ou seja, não é por falta de instruções com relação ao bem, não é por falta de informações com relação ao bem. Então vamos viver em rebeldia conosco mesmos. Porque inicialmente todos acreditam que haverá um grande julgamento quando desencarnarmos. O maior julgamento que vai existir é a nossa própria consciência. Culpada, se sentindo culpada, que podia ter amado mais, que podia ter feito mais, que podia ter empreendido bem. E não o fizemos. Então, todos aqueles que estão envolvidos de certa forma com aspectos do Evangelho, ou seja, a Boa Nova, essa nova forma de viver a vida que nos é apresentada por Jesus, esse novo modelo de ser humano que nos é apresentado por Jesus, ou seja, as bem-aventuranças são um novo modelo. É o protótipo do que serão todos os espíritos, todos sem exceção, quando completarem sua evolução nesse estágio da Terra. Nossa última encarnação no planeta necessária, estaremos como espíritos bem-aventurados. Agora, as bem-aventuranças são pesadas, porque temos que construir essa identidade e temos que perseguir esses ideais. Então não podemos ignorar esse objetivo mais. Precisamos tentar fazer isso minuto a minuto. É na conversa na hora do almoço, é na conversação na hora de dormir, na hora da oração, agradecer as oportunidades, agradecer os processos que nos cercam de aprendizado. E não podemos mais ficar escolhendo as nossas próprias falhas. Conhece-te a ti mesmo. Eis o caminho para identificarmos os nossos abismos e trabalharmos eles. Então, cada qual no seu lugar já lhe compete, já recebeu o programa de serviço. Com quem convivemos, em que lar nascemos, onde trabalhamos, com quem estamos interagindo. Não importa qual foi o traçado, o planejamento, a rota elaborada, essa rota divina, tão complexa de compreender. Temos que estar sempre envolvidos nos trabalhos que nos surgem desempenhar. E, igualmente, os testemunhos que nos são apresentados a exercer. Então, não podemos mais ficar com a vontade paralítica, ou seja, totalmente paralisada. Eu que vou ter que perdoar. Eu que vou ter que tolerar, eu que tenho que fazer o bem, eu que tenho que empreender o progresso que todos estão à minha volta. Porque esse é o destino da humanidade. Todos os aspectos que são duais em nosso íntimo, alegria, tristeza, ódio, amor, se tornarão unificados. Ódio e amor, todos se tornarão somente amor. Todas as nossas vibrações mentais, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos se tornarão apenas em serviço do amor. Esse é o exercício. Transformar tudo que é dual, que está em nossa vida, em nosso campo mental, em único. Essa é a essência divina. E esse é o nosso propósito. Então, não podemos mais ficar fugindo. Mas eu estava distraído, sabe? Essa encarnação. Eu fiquei distraído porque eu fiquei apaixonado pela luz de LED. Eu fiquei encantado pela luz artificial. Eu basicamente esqueci quais eram meus propósitos aqui na Terra. Não podemos mais dar essa desculpa. O progresso do planeta está em marcha contínua e precisamos acompanhá-lo. Então, quando ele pergunta: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão?
Ou seja, você está com a expectativa que Jesus é que vai te empurrar mais um passo à frente para avançar, como se fosse um pai do século passado que vai te obrigar a desejar as coisas, vai te obrigar por agressividade, por mecanismos de medo, te impor alguma coisa? Então, o povo hebreu já passou pelo período do medo. O povo mais antigo desse período passou por esse grande problema de realmente desejar o divino por medo. Agora estamos em outro momento. E Jesus apresentou Deus com uma nova visão de amor e um espírito completo de mansidão. E queremos regredir, querer viver como foi no início com Moisés? Ou seja, você faz prece por medo. Você tenta fazer o bem, um pouquinho de benevolência, um pouquinho de benemerências por medo. Isso não funciona. Não funciona. Então, se Jesus apresentou a linha de progresso com amor e espírito de mansidão, é porque ele está deixando um exemplo. Temos que tratar todas as situações com amor e espírito de mansidão. Precisamos edificar essa forma de vivenciar. Como que o amor e o espírito de mansidão conseguem dinamizar a nossa vontade? Ou seja, é outro sentimento. Não é mais o sentimento do medo. Agora é o sentimento da paixão, de estar fascinado, de que consegue progredir, de que consegue observar aqueles ideais e entender. Agora compreendi. Tudo que está à minha volta é um grande ensinamento, uma grande escola em amor e em sabedoria. E essa escola se completa quando nós identificamos o nosso mundo íntimo com Deus, quando nos tornamos uno. Em que sentido? Todos os nossos sentidos transpiram e respiram o amor. Deseja sempre servir a todos. Não se pensa mais a felicidade como um conceito unificado, separado, distinto de todos. A felicidade real passa a ser aquela que abarca a todos sem exceção, que envolve a todos. A segurança é aquela que envolve a todos. Então as definições de bem e mal, de bem proceder, de mal proceder, ganham outras dimensões. Ganha dimensão coletiva. Eu tenho que me desdobrar em recursos de exercer o amor para todos, para com todos. Igualmente, a sabedoria não é conhecer alguma coisa para tirar proveito de todos. Essa é a ideia materialista, a identidade materialista praticada e ensinada nas escolas. O que nós precisamos compreender nesse grande teatro que é viver no planeta Terra, onde estamos vivenciando personagens que sairão de cena em curto espaço de tempo, é que esse período é que nós temos que nos provar que nós conseguimos desconstruir as tentações que temos dentro de nós ainda, ou seja, queremos fugir do que nos vicia, do que nos arrasta em situações adversas, contrárias ao progresso e ao bem, e buscarmos agora ter experiências no lado positivo do gráfico, no lado positivo da equação. Não queremos mais obrar nos resultados negativos. Não queremos nem sequer pensar mais em qualquer problemas ou dificuldades igualar a zero. Queremos trabalhar no lado positivo da equação. Esse é o grande convite do Cristo. Venha caminhar comigo. Bota a trave de boi sobre o seu pescoço como eu a tenho. Esse é o convite que Jesus faz a todos nós. Aprenda a ter experiências do amor. Aproveite cada minuto e segundo que está à sua volta pelos constrangimentos de progresso que te cercam. A família, o amor familiar é um processo de constrangimento de amor. Você está sendo constrangido a amar os seus relacionamentos mais íntimos familiares.
Ame-os, sirva, ama e sirva, feliz por estar disponível para exercer esses sentimentos e disponível para perceber como ele se dilata dentro do seu mundo interior. E o quanto que isso é positivo e edificante, são valores da alma que você está alimentando. Então precisamos começar a preferir progredir com nossas próprias pernas. E não porque alguém está inventando uma ideia de temor ou porque alguém simplesmente nos fala com todo amor e carinho e decidimos simplesmente ignorar. Então, todas as vezes que estamos ignorando o Cristo, ignorando seus ideais de amor e de progresso, estamos, de certa forma, desvalorizando todo esse espírito de mansidão e de amor e de carinho que ele nutre por todos nós. Mas a marcha, ela tem uma certa taxa, ela tem uma progressão natural. Se nós não progredirmos junto com o mínimo do planeta, estamos limitados a ficar num certo grupamento, para trás, na marcha do progresso. Então, o progresso mínimo que o planeta nos exige, nos impõe, é uma marcha mínima. E ela tem resultados e tempos determinados, não em anos, mas em cenários de progresso da civilização. Então, se a civilização evoluiu em um certo patamar, temos que acompanhá-lo, ou senão estaremos igualmente nas condições dos exilados de Capela, o povo egípcio, o povo indiano. Diversas 4 civilizações nos conta Emmanuel no livro Caminho da Luz, que esses grupos não são originários daqui do planeta Terra, são os exilados de Capela, a estrela binária que nós conhecemos aqui na Terra. Eles não conseguiram acompanhar o progresso moral do local, do grupamento de planetas que eles vivenciavam. Aquele grupo evoluiu em sabedoria, em amor, e eles não conseguiram acompanhar. Permaneceram com orgulho ainda extremamente robusto, extremamente ainda individualistas, egoístas. E Jesus absorve eles aqui na Terra para nos auxiliar, nós ainda aqui, iniciados nesse processo de evolução, criados simples e ignorantes, sofremos a enxertia divina, onde características daquelas almas se misturaram com as nossas. Então, daí surge como foi complexo perceber a origem do povo egípcio. Não se consegue observar de onde surgiu esse fator genético, porque realmente ele não é oriundo deste planeta. Então isso deixa uma lição muito importante para todos nós. Existe uma marcha mínima que temos que acompanhar. Agora, de que modo queremos acompanhar a marcha do progresso? De que modo vamos desenvolver o amor e a sabedoria? Depende de cada um de nós. Mas aquele período onde éramos visitados com vara, como era apresentada por Moisés, acabou com a vinda do Cristo. Jesus apresenta um outro modo de evoluir, com amor e espírito de mansidão. Cabe a nós agora escolhermos como vamos progredir. A forma como vamos progredir é de foro íntimo, individual. Cada um terá que buscar trilhar tudo que lhes é apresentado em convívio, em desafios, em problemas, e desempenhar o máximo das nossas capacidades de amor, de renúncia, temperança e, acima de tudo, benevolência, tolerância com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.